Queridos irmãos, é com alegria que a gente está aqui novamente. É um momento de que já ouvimos tantas coisas e de tantos maneiras e maneiras de se dizer. Mas uma coisa tem batido ao meu coração. Por que às vezes eu não tenho conseguido fazer o culto doméstico todos os dias? E tempo não nos falta. Então, às vezes, a desculpa do tempo já caiu. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, no momento, fala assim: louco, hoje pedirão a tua alma, e hoje a gente está, às vezes, aflito por essa situação. Mas aí o nosso conselho tinha falado para a gente ler o livro de Provérbios. Eu estou atrasado, pastor. Meu irmão, você está atrasado como eu, ainda há tempo, vamos recuperar. Mas eu queria que você ouvisse esse versículo, que está no capítulo 2, você chega lá rápido. Versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Entrará no teu coração. E o conhecimento será agradável à tua alma. Como é que está a sua alma aí? Está simples, está tranquilo? Pois tem algo que pode agradar a tua alma. É o conhecimento. Esse conhecimento vem pelo saber do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Então é tão bom estar aqui, poder louvar e dizer que estão as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, no momento que a gente está em casa, que a gente possa fazer como Cristo nos ensinou, trancar da porta, entrar no quarto, chora à vontade, faz o que for, mas o teu Pai que te vê em secreto recompensará, e recompensa a alegria, porque é aquele que cuida de nós. Nós temos a esperança do Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Cada dia, cada instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos, quero ser, ó Senhor. Sangue da nossa inclusão,
dor que promove o perdão, graça abundante em amor, que traz do céu o favor, morte capaz de remir, cruz para o mal destruir, pelo sofrer nos salvou, para celebrar seu louvor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Sangue da nossa inclusão, dor que promove o perdão, graça abundante em amor, que traz do céu o favor, morte capaz de remir, cruz para o mal destruir, pelo sofrer nos salvou, para celebrar seu louvor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive é Senhor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Que você exalte também na sua casa. Possamos ouvir agora a palavra do nosso bondoso Deus, através do humilde servo do Senhor, nosso pastor amado Fábio. Louvado seja o Senhor nosso Deus por esse tempo, por esta oportunidade maravilhosa de Deus para a nossa vida, quando nós temos da parte de Deus este privilégio de ter esses instrumentos tão preciosos que têm sido utilizados nesses dias para promover a edificação da igreja do Senhor Jesus. Antes de ler a palavra de Deus para anunciar a mensagem do Senhor nosso Deus para os nossos corações nessa noite, eu quero trazer aqui um comunicado, registrar aqui a gratidão do Conselho da Junta Diaconal da nossa querida e amada igreja. A nossa gratidão diz respeito às suas contribuições, às suas ofertas, que foram ofertas de amor, para que a junta pudesse realizar um trabalho maravilhoso, um trabalho que foi realizado numa congregação no Sol Nascente, quando a nossa junta pôde ir lá, em loco, assistir algumas famílias fazendo a doação de algumas cestas básicas. E você foi importante, foi fundamental a sua doação, a sua
generosidade. Também na última sexta-feira, a SAF da nossa igreja fez um trabalho belíssimo, um trabalho bonito, quando elas puderam assistir os garis da nossa cidade, preparando um almoço delicioso para os garis. Essa turma que está na linha de frente, essa turma que não pôde parar por conta da pandemia do coronavírus, e então recebeu o mimo da nossa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso foi possível por conta de você, por conta das suas ofertas, por conta das suas contribuições, por conta dos dízimos que fielmente têm sido dedicados ao Senhor nosso Deus. E eu quero ler com você um texto, antes de passar o vídeo que foi gravado da Junta Diaconal sobre esse trabalho que foi realizado no Sol Nascente, um texto para o seu coração sobre as suas contribuições, que está em Provérbios, capítulo 11, versículo de número 24 e 25, que diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A alma generosa prosperará, diz a palavra de Deus. O meu desejo é que Deus cumpra isso na sua vida, que você veja os frutos dessa verdade na sua vida e na sua família. Mas eu quero desafiar você a continuar contribuindo com as primícias, com os dízimos e com as ofertas. Nós temos outros desafios, a igreja não para, as demandas não param, nós temos assistido outras famílias também, e inclusive, sobretudo, eu queria que você pensasse nas famílias missionárias, que têm parceria conosco, que estão nos campos realizando a obra do Senhor, enfrentando as mesmas batalhas que nós enfrentamos, e que carece, portanto, da nossa contribuição, da nossa generosidade para que eles continuem onde eles estão, sendo assistidos devidamente, com o cuidado que o Senhor dispensa a eles por meio da nossa vida. Veja o vídeo, portanto, que a Junta Diaconal preparou, e prepare a sua contribuição para essa semana, para esse mês, para que a gente siga adiante realizando outras atividades. Eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós. Pai, te peço, santifique-os na verdade da paz. Depois disto, nós vamos então à palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, conforme o registro de Mateus, capítulo 6, versículo 31, 32 e 33. Dando sequência à nossa série de exposição nesse mês de maio, sobre o tema usando o conceito reorganize. Hoje nós vamos falar sobre reorganize as suas prioridades. Todos nós temos prioridades, elegemos algumas equivocadamente, algumas nós pensamos que deviam assumir a dianteira e depois descobrimos que não deveriam assumir a dianteira. Então é sobre esse tema importante que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Eu peço a sua preciosa atenção, eu peço que você me acompanhe na exposição. Nós vamos construir, à luz da palavra de Deus, repartindo com você a importância desse tema que vem nesses dias tão em que demanda de nós a necessidade de reorganizar as nossas prioridades. Deus está nos dando muitas oportunidades nesses dias. A gente chora, a gente fica triste, mas, por outro lado, há muitos ganhos, e eu espero que você tire bons proveitos dessa situação toda em que nós estamos enfrentando. Capítulo 6 de Mateus, versículo 31 a 33, diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais
não de algumas delas, mas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Reorganize as suas prioridades. Quando eu e minha esposa compramos o nosso apartamento, um sonho concretizado, e que nós então fomos olhar depois que a pessoa que morava nele se mudou, nós ficamos pensando num tantão de coisas que nós deveríamos fazer. Por ser a primeira aquisição e por ser algo sonhado, planejado, nós pensamos então nas reformas que nós poderíamos fazer. E então, um presbítero, nosso amigo, nos pastoreou naquele dia. Ele foi ao apartamento conosco e ele disse o seguinte: há coisas urgentes e coisas necessárias. O urgente para vocês, disse ele, é apenas uma pintura e entrar para dentro do apartamento e morar. Depois, com o tempo, vocês farão as coisas que são necessárias. Fazer armários, essas coisas todas, e assim a gente tem feito ao longo desses anos. Há coisas urgentes e coisas necessárias. Nós precisamos, irmãos, dentro dessa temática que nós estamos trabalhando, sobre o reorganizar as prioridades, precisamos diferenciar entre o que é urgente e o que é importante. O pastor Hernandes, ele tem uma fala ou uma frase que sintetiza isso com maestria. Ele disse o seguinte: busque as primeiras coisas primeiro. Eu acho magnífica essa frase que o Hernandes usa. Busque as primeiras coisas primeiro. Eleger prioridades, preste atenção nisso, é aprender a dizer não a muitas coisas boas para poder fazer as coisas melhores. Eu vou repetir. Eleger prioridades é aprender a dizer não a muitas coisas boas para poder fazer coisas melhores. Interessante isso porque eu uso aqui a metáfora da encruzilhada. Às vezes nós nos encontramos na encruzilhada da escolha. Muitas vezes nos encontramos entre a difícil tarefa de escolher entre o bom e o melhor. Isso tem tudo a ver com prioridade. Kevin DeYoung, ele tem uma frase maravilhosa que eu quero repartir com você nesse momento. Ele diz o seguinte: Jesus sabia a diferença entre o urgente e o importante. Entendia que todas as coisas boas que ele podia fazer não eram necessariamente as que ele devia fazer. Jesus não desperdiçou tempo, portanto, essa frase de Kevin DeYoung é maravilhosa. Jesus sabia a diferença entre o urgente e o importante. O Senhor Jesus não desperdiçou tempo. O Senhor Jesus colocou as primeiras coisas no primeiro lugar. E assim foi em toda a sua vida, em todo o seu ministério. É uma pena, isso na minha percepção, que nós não encontremos na Escritura Sagrada, no nosso vernáculo, o conceito, a palavra prioridade. Nós não encontramos. Mas existem, dentre outras, duas passagens que, embora não traga o conceito prioridade, traz a ideia sobre prioridade. Uma está no Evangelho de Jesus, conforme Lucas, capítulo 10, versículo 42. A famosa passagem que fala quando Jesus foi hospedado por uma família muito querida do Senhor Jesus, que morava na aldeia chamada Betânia. Trata-se de Maria, Marta e Lázaro. E diz o texto, então, no versículo 42, quando depois de Marta fazer uma queixa, porque não estava recebendo a assistência de Maria, o texto registra o seguinte: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Note que não aparece aqui, nessa passagem, o conceito, ou a palavra prioridade. Mas eu penso que a ideia, que a verdade sobre prioridade está aqui. Num contexto em que Marta estava agitada, preocupada de um lado para o outro, fazendo várias coisas, assaltada por conta daquilo que ela estava realizando,
e inquieta, portanto, aborda o Senhor Jesus, pedindo ao Senhor Jesus para que instasse com Maria, para que Maria pudesse ajudá-la. E o Senhor Jesus diz, olha, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. A boa parte era ouvir o Senhor Jesus. A boa parte era estar aquedada diante do Senhor Jesus, bebendo aos pés do Senhor Jesus os seus ensinos preciosos que alimentam a alma. E o Senhor Jesus diz que esta é a melhor parte, é a boa parte, e esta parte não seria tirado de Maria. Veja só, o que Marta estava realizando era uma coisa boa, servia uma coisa boa e necessária. Mas naquele contexto, o mais importante era ouvir o Senhor Jesus. E a segunda passagem é a passagem que nós lemos de modo mais particular no versículo de número 33, que diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui não tem também a palavra prioridade, mas o conceito está posto. A ideia está aqui. E ela foi proferida pelos lábios do nosso amado Salvador, Jesus Cristo, e, portanto, eu espero que você dê acolhida ao que o Senhor Jesus está falando, ao que o Senhor Jesus está ensinando, para que tenhamos condição de reorganizar as nossas prioridades, de tirar de alguns lugares algumas coisas que não deveriam estar ali, para que as coisas mais importantes ocupem o devido lugar que são delas. Veja só, eu preciso que você me acompanhe nessa exposição, essa noite. Nós precisamos cavar mais fundo, porque o assunto que nós temos para tratar e que nós estamos tratando é muitíssimo relevante, é muitíssimo importante para a atual situação em que nós nos encontramos, para o atual momento em que nós estamos inseridos e vivenciando essas coisas. E aqui, então, me acompanhe comigo, por favor, prestando atenção, permitindo que cada conceito, que cada verdade, cada ensino alcance a sua mente e o seu coração, porque isso vai lhe ajudar, eu posso lhe assegurar, em o nome do Senhor Jesus, vai te abençoar ricamente. 3 conceitos, eu quero que você preste atenção nisso. 3 conceitos estão acoplados no conceito prioridade. Quais são eles? O conceito tempo, valor e amor. Me acompanhe nessa abordagem, nessa lógica desses 3 conceitos que estão inseridos, embutidos no conceito prioridade. O conceito tempo. Deixa eu trazer uma informação para você nessa era da ultraconectividade. Essa é a era da ultraconectividade. Nessa era tem surgido um movimento contemporâneo, afeito a deixar para depois as redes sociais, o WhatsApp, Facebook e por aí vai, Twitter e tudo mais que está relacionado a isso. Para conectar esse movimento, a ideia desse movimento é deixar tudo essas coisas que ocupam lugares e tempo, demanda tempo e rouba o tempo das pessoas, para se conectar por mais tempo numa só tarefa. Esse movimento ele está redescobrindo a importância da prioridade. O nome desse movimento tem sido denominado, numa sigla em inglês, JOMO, que são conhecidos como os desplugados. Os desplugados, portanto, eles compreenderam que não dá para ficar o tempo todo diante da tela, o tempo todo manuseando o WhatsApp, respondendo às pessoas que demandam de você, que exigem de você rapidez, que demanda de você, por exemplo, na sua diligência e no afã e no desejo de receber as curtidas do Facebook, do Twitter, do Instagram e essas coisas todas. Este movimento, portanto, tem compreendido sobre a necessidade de romper com isso. Que não dá aquilo que muitas pessoas diziam há algum tempo, que é possível realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, é uma tolice. Não dá para fazer muitas tarefas ao mesmo tempo de modo eficiente, de modo que os resultados fiquem ou alcancem aquilo que é desejado. Sabe por quê? Nós temos um único cérebro e não dá para fragmentar na execução das coisas que são eficientes. Daí, este movimento, então, descobriu a necessidade de se dedicar a uma coisa só, prioridade. O filósofo e educador
brasileiro tão apreciado, Mário Sérgio Cortella, ele diz algo interessante sobre a questão da ciência e a promessa da ciência. Escutem o que ele diz. Ele diz o seguinte: a ciência nos prometera há 100 anos atrás, quanto mais tecnologia, mais tempo livre haveria para a família, para o lazer, para a amorosidade. Eu vou repetir o que o Mário Sérgio Cortella disse, dessa vez sem gaguejar. A ciência nos prometera há 100 anos que, quanto mais tecnologia, mais tempo livre haveria para a família, veja só, para o lazer e para a amorosidade. Não cumpriu o que prometeu. Tudo que tem aí, você chega depois de um tempo e fala que não teve tempo para a família, você não teve tempo para ir ao cinema com a família, você não teve tempo para tirar um tempo e viajar com a família e participar de um lazer com a sua família, e na sua casa para se assentar à mesa para tomar uma refeição com a sua família, porque a tecnologia, com todas as suas ramificações, tem tomado o seu tempo e, portanto, não contribuiu nem cumpriu com a sua promessa. E isso tudo, esse emaranhado de coisas que quer capturar nossa atenção e fazer com que elas se tornem prioridade do nosso coração, veja só, isso vem dentro de um contexto em que nós temos uma constatação em Provérbios e um alerta no capítulo 12, versículo 11, que diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Quando você dedica muito tempo a tudo isso, você se enquadra no aspecto que vem o alerta de Provérbios. O que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Mas aquele que se dedica no cultivo da terra, esse se torna farto, se torna próspero, se torna bem-sucedido. Talvez algumas coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida não tenham acontecido, porque nós temos corrido atrás de muitas coisas vãs. Coisas que não cooperam, coisas que não contribuem, e que nesse tempo, portanto, em que nós somos obrigados a manter o isolamento social, talvez seja a oportunidade para você reorganizar as suas prioridades, considerando o conceito tempo. Prioridade, o conceito tempo em prioridade é muito importante. E duas coisas importantes nós precisamos aprender sobre o tempo. O primeiro é o seguinte: número 1, o tempo tem limite. Às vezes, as nossas escolhas e as nossas prioridades, elas estão desajustadas porque nós nos esquecemos que o tempo tem limite, que o tempo passa, que o tempo não é estático, que o tempo não fica interrompido, que o ponteiro do relógio, a não ser que ele tenha dado defeito, parou. Ou se ele for digital, acabou a bateria. Mas o tempo, tal como nós conhecemos e como nós estamos inseridos nele, ele não para. A falta de noção da nossa geração de que o tempo passa tem prejudicado a nossa organização, ou a organização da nossa prioridade. Nós não somos senhores do tempo. O tempo passa rapidamente, e se você adia, se você protela, você vai ser engolido e vai se ver numa situação em que você não vai ter como recuperar aquilo que você deveria fazer. Nós não podemos apegar ao mandamento do baiano. Eu sou neto de baiano, tá? Então os baianos não me interpretem mal. Dos mandamentos do baiano, dos 10 que eu li, um ficou marcado, que diz o seguinte: nunca faça hoje o que você pode fazer amanhã. Não se pode fazer assim. Não se deve agir assim. Se você tem o tempo de fazer hoje, precisa fazer hoje, faça hoje, porque o tempo tem um limite. O tempo tem um limite. Sempre precisamos encontrar tempo para as coisas mais importantes da vida. É preciso, então, reorganizar suas prioridades considerando o conceito tempo. Número 2, ainda sobre o tempo. O tempo é uma dádiva. O tempo não é nosso. O tempo não é meu. O tempo é um presente de Deus que Deus me dá e que eu preciso, então, exercer uma boa gestão quanto ao tempo, ter uma boa mordomia do tempo dentro do conceito em que eu estou reorganizando as minhas prioridades é fundamental.
Ter uma boa administração do meu tempo faz parte da sabedoria e da responsabilidade humana que Deus nos deu. O tempo não é meu, Deus me deu o tempo e, portanto, eu preciso ser responsável com a sua administração. Se você não atentar para isso, você sai perdendo, e perdendo muito. Então, veja só, preste atenção aqui, e organize as suas prioridades considerando a boa utilização de seu tempo. Reorganize a sua agenda. Talvez, antes disso, dessa situação em que nós estamos vivendo e enfrentando, você tinha uma agenda superlotada. Está na hora de você perceber a importância de reorganizar suas prioridades e perceber que, no tempo, você precisa fazê-lo com muita maestria, com muita sabedoria e com responsabilidade. Valorize, portanto, o tempo que Deus te deu. Valorize os dias que Deus tem te dado. Valorize as horas que Deus concede a você, para que você possa, então, reorganizar as suas prioridades diárias, para a sua vida, para a sua família. Aproveite esse momento para fazer isso. O segundo conceito que está incutido no conceito prioridade é o conceito de valor. Preste atenção nisso. Se, por um lado, eu preciso compreender o tempo, ter a boa noção do tempo, que o tempo tem limites, que o tempo passa, que o tempo não para, que ele não é estático, que ele é uma dádiva de Deus e isso, portanto, exige de mim sabedoria e responsabilidade. Por outro lado, no conceito prioridade, tem o conceito valor. A importância, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, a importância que eu dou àquilo que faço ou àquilo que busco revela o quanto aquilo tem valor para mim. Note como isso é importante à luz da Escritura. E aqui eu quero destacar alguns exemplos à luz da Escritura. Quando você vai ao Evangelho de Jesus Cristo, conforme Mateus, no capítulo 13, nós temos duas parábolas que seguem essa mesma toada de valor, que está no capítulo 13, versículo 44 ao versículo 46, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. A segunda parábola diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, o que ele faz? Vende tudo o que possui e a compra. Você vai empreender todos os esforços, você vai empreender todas as suas energias, você vai empreender o que tem de melhor, quando aquilo realmente tiver valor para você. Você só busca com afinco, você só procura com afinco, e você só está disposto a abrir mão do que você tem, quando aquilo é mais valioso do que o que você tem ou pensa ter. Então, essas parábolas, eu penso que elas são importantes. Uma outra parábola que está no Evangelho de Jesus, conforme Lucas, ainda sobre o valor, mas agora sobre o apego ao materialismo, está no capítulo 12, a partir do verso 13. Aliás, Luciano já deu spoiler aqui no início sobre esse texto. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Né? E eu quero encurtar aqui e apenas ler o que o Senhor Jesus disse sobre a questão da avareza, contando uma parábola nesse texto, o apego ao materialismo. Ele conta uma parábola, então, a partir do versículo 16, quando ele diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstituireis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E o texto então conclui dizendo assim: assim é
o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Veja só, as ações deste homem, conforme o Senhor Jesus conta a parábola, tem a ver aquilo que ele realmente, efetivamente, dava valor. O que ele dava valor? Ao materialismo, ao aqui e agora. E por isso ele fez o que fez. Por isso ele agiu como agiu. Mas um terceiro exemplo, e com esse eu encerro, é o do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Um aspecto positivo, de valor, de coisas que são deixadas por ter encontrado a grande pérola, ou a pérola de grande valor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, no versículo 7 e 8, assim diz Paulo contando a sua experiência sobre a supremacia de Cristo, a sublimidade de Cristo. Paulo diz assim: mas o que para mim era lucro, preste atenção nesse conceito, o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja só, reorganizar as prioridades passa pelo crivo do que realmente tem valor para mim. Você só vai colocar em primeiro plano, no topo, as coisas que têm valor para você. As coisas que você está fazendo e as coisas que você valoriza e tem valorizado durante essa vida inteira, e talvez agora Deus vem para tocar em algumas coisas que você tanto valorizava, é Deus para Deus falar com você assim: você sempre valorizou isso, você sempre teve vida religiosa, você até cantava cânticos com o povo de Deus, lia a Bíblia com o povo de Deus, participava do culto público, mas os seus valores eram outros, as suas prioridades eram outras. Reorganize as suas prioridades. A prioridade da vida de uma pessoa sempre virá acompanhada do conceito valor. Você busca o que busca porque dá valor àquilo que é buscado. Aquilo que realmente tem valor para mim será por mim buscado. O que é muito valorizado vai ser buscado e vai ocupar os primeiros lugares da minha vida e os espaços do meu coração. Quais têm sido as suas prioridades? Quais são as suas principais prioridades? Você, dentro dessa situação toda, a sua família tem valor para você? Você é uma pessoa que valoriza a família? Qual o valor que você dá para a sua família? Seus filhos, você homem, qual o valor que você dá para os seus filhos, para a sua esposa? Mulher, qual o valor que você sempre deu para o seu marido e para os seus filhos, para a sua casa? Os amigos são uma bênção, os amigos são importantes. Provérbios chega a dizer que há amigos mais chegados do que irmão, mas, porém, a maior parte do nosso tempo, da nossa existência, nós vivemos com a nossa família. Os momentos bons e os momentos difíceis da vida, quem está o tempo todo conosco, a noite, o dia, a semana a fio, os meses, os anos, são os nossos familiares. Os nossos amigos estão ali, eles vêm, eles abraçam, mas durante o curso da existência é a nossa família. Valorize a sua família, portanto. Reorganize as suas prioridades, dando o valor devido à sua família. A sua família não deve ocupar um plano secundário. A sua família é importante. Deus te deu a sua família. Pode não ser uma família perfeita, mas é a sua família. Então, veja só. No conceito prioridades, há 3 conceitos importantes estão presentes nele. O conceito tempo, o conceito valor e, o mais importante, a meu ver, o conceito amor. Reorganizar as prioridades, você precisa pensar no conceito amor. E aqui eu não estou pensando na questão do sentimentalismo, eu estou pensando na questão das afeições, eu estou pensando na questão dos desejos, eu estou pensando naquilo que move o seu coração, naquilo que faz com que você ande para realizar certas coisas, para abraçar certas coisas, para ter certas coisas. Isso tem a ver com amor. A questão do amor é algo importantíssimo na questão
da gestão das prioridades, porque eu faço o que faço nesta vida e o que eu faço não está desvinculado do amor. O que eu faço e o que eu busco tem a ver com amor, aquilo que eu amo. Você compreende? Você compreende por que certas coisas têm ocupado os principais lugares da sua vida, do seu coração? É porque você ama. É porque você ama tais coisas. É porque você talvez não consiga discernir com tanta precisão, mas o que você faz e como faz, e por que faz, você faz porque você tem amor a elas. E por isso elas estão assumindo ou têm assumido a dianteira da sua vida, das suas ações e de tudo mais. Eu quero contar para você, a título de exemplificação, a história de Salomão. Eu quero pensar aqui 2 exemplos. A primeira parte é a parte que eu vou chamar a parte positiva, e a segunda parte é a parte negativa, que tem o conceito amor nessa experiência de Salomão com o Senhor. E você, então, vá se preparando para saber o que você realmente ama, porque é por isso que você prioriza certas coisas, por conta do amor que você tem. Então, veja só, no capítulo de número 3 do primeiro livro dos Reis, no versículo 3, diz assim: Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi. Note que o texto diz, é enfático, dentro daquele contexto que Deus aparece a Salomão pela primeira vez e pergunta para ele o que ele queria. Naquele contexto em que ele diz que queria sabedoria e Deus o deu sabedoria. Naquele contexto, naquele momento inicial da sua caminhada, da sua experiência com Deus, filho de um rei importante, e agora que vai assumir o trono, que está assumindo o trono, o texto diz: Salomão amava ao Senhor, andando nos seus preceitos. Agora, de repente, quando você chega no capítulo 11, que eu estou chamando a segunda parte, é a parte negativa, você vai perceber que as coisas mudam e as prioridades de Salomão são outras, ou passam a ser outras prioridades. Porque o amor que era canalizado, dirigido a Deus, das suas afeições, que se desenrolava na obediência, no levar a sério os preceitos de Deus, são mudados e alterados, e agora ele não devota mais o mesmo amor a Deus. Capítulo 11 do livro dos Reis, deste mesmo livro, quando diz assim, ora, além da filha de Faraó, note o conceito amor, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. De quais nacionalidades elas eram? Elas eram moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem case elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas mulheres se apegou Salomão pelo amor. E que tragédia foi? Deus, que tinha lugar principal na vida de Salomão, agora, por conta do amor pelas suas muitas mulheres pagãs, Salomão não tem mais o mesmo amor. O texto continua e diz assim: sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de seu pai Davi. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como seu pai Davi. Assim fez Salomão para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, 2 vezes que duas vezes lhe aparecera. O que está acontecendo? O que passa a ocupar a prioridade agora na vida de Salomão não é o Senhor mais, mas em razão do amor que ele tinha às suas mulheres pagãs, ele passa a devotar o seu amor, e quem passa a ocupar lugar na vida de Salomão por algum tempo tem a ver com o paganismo, com os deuses. O que você faz por conta do amor, aquilo que você tem, embora você às vezes não consiga nem discernir. Entenda bem, o amor leva-nos para perto de quem ou daquilo que nós amamos.
aquilo que dou ou aquilo que coloco como a principal prioridade da minha vida é objeto do meu amor. Pode ser deuses, pode ser falsos deuses, deuses adversários do Deus de Israel, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, agora voltando para Mateus, a gente tem um exemplo neste sermão do Monte de Jesus, quando ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Note, portanto, que essa questão do amor, dentro do conceito de prioridade, é um conceito muito importante. Você busca o que busca, você faz o que faz, você coloca as coisas onde você coloca, porque você ama essas coisas e elas então se tornam prioridade na sua vida. Está na hora de reorganizar as prioridades, tirar as coisas, fazer uma faxina, remover as coisas que não deviam ou que não devem ocupar o lugar no seu coração. Inclusive, isso é tão importante, esse conceito de amor, que a obediência resulta do amor. O Senhor Jesus é quem disse no Evangelho de João, ele disse o seguinte: se me amais, disse Jesus, guardareis os meus mandamentos. A prova de que alguém ama o Senhor e de que o Senhor tem prioridade no coração de alguém é quando essa pessoa obedece aos mandamentos do Senhor. Ele diz ainda: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quem não me ama, não guardará as minhas palavras, diz Jesus. Note que a obediência, portanto, é a comprovação da existência de amor para com o Senhor. Quando você tripudia, quando você trata os mandamentos de Deus com descaso e anda fazendo o que o seu coração pede, sem considerar aquilo que o Senhor diz, é sinal de que você ama mais essas coisas, ama mais o pecado, ama mais os seus prazeres, ama mais os seus caprichos do que aquilo que o Senhor diz. O amor leva-nos a andar com o Senhor e a viver para o Senhor. O objeto primário do nosso amor deve ser o Senhor. Se não for o Senhor, serão outros deuses. Vocês estão compreendendo como é importante isso? Nesse processo de reorganizar as prioridades, entender o conceito de tempo, entender o conceito de valor e o conceito de amor, pois só assim nós vamos, com a ajuda de Deus, colocar as coisas que realmente importam nos seus devidos lugares. E talvez você, como um bom, um bereano que aprecia ou ouvir a palavra de Deus, fala assim: pastor, se eu ler o texto, e agora? Se o texto não vai voltar? Não, eu volto ao texto agora, de volta à passagem bíblica que nós lemos de Mateus. Nós somos pessoas que amam a palavra de Deus e examinar a palavra de Deus, mas eu preciso, e o que eu disse até agora não é a introdução da mensagem, não, eu já estou construindo com você, eu já estou levando você a uma tomada, ou esse é o propósito, a uma tomada de decisão, avaliando essas coisas todas para que você, então, rendido diante do Senhor, tome a decisão, de modo firme e coerente com a palavra de Deus, a reorganizar suas prioridades. Voltando à passagem de Mateus, então no capítulo de número 6, nos versículos de número 31 a 33, desta mensagem maravilhosa, então nós vamos perceber nessa passagem, no versículo 31, 32 e 33, as seguintes verdades. No versículo 31 nós temos a proibição repetida. O Senhor Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? O Senhor Jesus já tinha falado, já tinha proibido sobre essa questão da inquietação, no versículo 25, quando ele inicia essa mensagem sobre a questão da ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, quando o Senhor Jesus avança para terminar, ele repete a proibição, para ver se os seus ouvintes, se os súditos do reino de Deus, desapeguem dessas coisas materiais que causam angústias, inquietação e que levam-nos a colocar no lugar de Deus essas coisas. E que, além disso,
vai nos matando aos poucos, vai nos definhando, vai tirando de nós, drenando de nós as nossas energias, porque a ansiedade nos cansa, a ansiedade rouba as nossas forças. E nós já iniciamos perdendo. Versículo 32, a aspiração pagã. Aí o Senhor Jesus, de falar da proibição repetida, já tinha dito no versículo 25, e agora repete no versículo 31, não vos inquieteis, novamente falando da mesma coisa. Agora no versículo 32, ele vai falar da aspiração pagã. Ele vai dizer, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O que o Senhor Jesus vem construindo é mantendo ou trazendo o contraste. Aqueles que não andam com Deus, o conceito de gentios aqui é de pessoas alienadas de Deus, é de pessoas que não receberam os oráculos de Deus, é de pessoas que não estão debaixo da promessa de Deus. Se você quer ver isso de modo detalhado, leia o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, quando ele então fala sobre quem são os gentios, em que situações eles estavam e se encontravam. Então ele vai dizer, olha, essa aspiração pelo comer, pelo vestir, pelo beber, que gera ansiedade e inquietação, que está atrofiando vocês, é aspiração pagã. John Stott vai dizer que esse é o tipo de ambição materialista, efêmera, enquanto que a aspiração, a ambição, usando o conceito que John Stott usa, são outras. E o versículo 33, então, é a pérola, é a pepita de ouro que nós estamos aqui trabalhando, a prioridade absoluta. Ao invés de proceder assim, o que o Senhor Jesus está dizendo, ao invés de proceder assim, eu tenho uma nova ou uma opção. Ou eu tenho a opção, não vou dizer uma entre muitas outras, eu tenho a opção para vocês, que é saudável, que é aquela que vai trazer deleite e que não vai deixar vocês doentes, nem aprisionados. Essa ideia de prioridade, da prioridade absoluta, me leva ao nosso símbolo de fé, o breve catecismo de Westminster. Com a primeira pergunta, que diz assim, e eu quero que você preste muita atenção nisso. Você já ouviu muitas vezes, mas é sempre importante ouvir, porque eu estou usando hoje a pergunta e o comentário do breve catecismo comentado, que eu acho importante uma frase que ele traz aqui. Qual é o fim principal do homem? Veja só, nós estamos pensando na prioridade absoluta que está no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Preste atenção nisso. Então ele diz, qual é o fim principal do homem? E a resposta pronta de um bom presbiteriano é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Só que aí o comentarista desse breve catecismo, ele traz uma coisa interessante, ele diz assim, qual é o sentido da palavra fim nesta pergunta? E ele responde, a palavra fim significa alvo, significa propósito, significa intenção, significa meta. A palavra fim, do grego, é de onde vem a palavra telos, em que você estabelece um alvo e avança em direção a ele, para alcançá-lo, para atingi-lo. E aí ele diz o seguinte, olha, nota-se que a palavra fim é qualificada pela palavra principal. E ele conclui dizendo o seguinte, vê-se, pois, que o homem terá outros propósitos na vida, mas seu propósito mais importante deverá ser glorificar a Deus. Quando a gente fala de prioridades, tem muitas coisas. Eu mesmo, quando estava terminando o seminário na capital mineira, os meus colegas falando sobre os sonhos, sobre o que eles iriam fazer, a maioria dizia o seguinte, assim que eu iniciar o ministério, eu vou comprar um carro. Era prioridade para eles. Eu vou comprar um carro, porque eu não vejo como, diziam eles, se eles ouvirem essa mensagem, eles vão falar assim, está me denunciando aí, né? Eles diziam, não tem como realizar o ministério sem um carro. E eu sentei com a minha esposa e falei, bom, eu tenho escutado os meus colegas falarem sobre isso, porque todos nós temos prioridades. Né? O comentarista aqui do breve catecismo, ele vai dizer que há muitas prioridades, outros propósitos na vida, mas só um é o mais importante. E conversando com a minha esposa, então, falei, amor, o que nós faremos? Nós não sabíamos para onde iríamos, e o que iria acontecer, quanto nós iríamos ganhar, essas coisas todas. E minha esposa disse, Binho,
vamos matricular as nossas crianças numa escola privada, porque quando nós fomos para o seminário, elas estudavam na escola privada, e quando chegamos no seminário, nós tivemos que tirá-las da escola privada, e elas foram estudar numa escola pública. Então, ficou bastante prejudicado o ensino que elas vinham tendo. E minha esposa, então, estava estabelecendo com isso que era prioridade para nós, não a compra do carro. Muito embora os nossos irmãos que compraram, nada contra isso, mas para nós as prioridades eram outras, porque existem diversas prioridades, mas nenhuma prioridade se iguala ao propósito de glorificar a Deus e de honrar ao Senhor nosso Deus. Nada, absolutamente nada. Consegue compreender quais são as suas principais prioridades que têm tomado lugar de Deus e que não deveriam ocupar o lugar de Deus, do reino de Deus? Nesta passagem, então, onde nós temos a prioridade absoluta, nós temos dois conceitos, e é nesses conceitos que nós nos firmamos. Quando o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, disse Jesus. O seu reino, o conceito, o seu reino. Note que nesse fluxo que o Senhor Jesus está trabalhando e corrigindo e alertando os seus discípulos, o seu povo, existem dois tipos de pessoas, existem dois tipos de reinos, e existem duas aspirações. Existem os gentios e os súditos do reino de Deus. Existem aqueles que querem construir e estão trabalhando, batalhando em prol de um reino temporal, em busca de comida, bebida, vestimentas e essas coisas todas, que geram ansiedade no coração. E existem aquelas que o Senhor Jesus diz: olha, para vocês a prioridade da aspiração é buscar o reino, o seu reino, o reino do nosso Pai celeste, o reino do nosso Pai que vai cuidar de nós, o reino do nosso Pai que vai suprir as nossas necessidades. E nesse caso, nesse evangelho, o conceito reino não é algo novo, pelo contrário. É um conceito que já foi usado neste mesmo capítulo, no versículo de número 9 e 10, de modo especial, o versículo de número 10. Quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orarem assim, fornecendo para eles um modelo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o conceito reino aqui nesse evangelho, num contexto em que o Senhor Jesus está falando da principal ou da prioridade absoluta, não é novo. Na oração que o Senhor Jesus ensinou, nós somos ordenados a desejar o reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus. Nós devemos orar para que o reino de Deus venha e se estabeleça. Mas, na palavra do Senhor Jesus, no capítulo 6, versículo 36 ou 33, nós somos ordenados a buscar o reino de Deus. Na oração, nós somos ordenados a desejar, a pedir para que o reino venha. E aqui é preciso um outro tipo de ação. No momento, nós somos levados e devemos revelar pela oração o nosso almejo, o nosso desejo. Eu quero que o reino de Deus venha. Mas eu não só desejo e verbalizo pela oração, há um empenho da minha parte, há ações da minha parte, porque eu sou lembrado pelo Senhor e sou ordenado pelo Senhor a buscar o reino de Deus. Por que buscar o reino de Deus? Porque o reino de Deus tem valor para mim. Por que buscar o reino de Deus? Porque o reino de Deus exige de mim a administração do tempo que se chama hoje. Por que buscar o reino de Deus? Porque eu amo o rei que está estabelecendo o reino. Perceba que eu voltei aos conceitos. Buscai no presente, e é um buscar ardente, é um buscar contínuo, é um buscar que não é adiado para amanhã, é buscar agora. Eu oro para que venha e eu busco o reino de Deus para que ele se estabeleça. Isso é prioridade. A prioridade do gentio é ficar afeito, é ficar desesperado pela comida, pela bebida, pelas vestimentas, pelas coisas materiais. As prioridades do servo de Deus é o reino de Deus. Se você não entender isso, você está debaixo de um outro reino. Você está sendo conduzido por outros deuses. Você está querendo construir um outro império que não seja o império de Deus nessa terra.
Reorganize as suas prioridades. John Stott diz o seguinte, que o que afeta a nossa oração é o conhecimento que nós temos de quem Deus é. Ele é uma pessoa, Ele é um Pai amoroso, Ele é o Deus poderoso. Isso afeta a minha oração e me leva para outras ações. Logo, os interesses de Deus terão prioridade na minha vida por conta do conhecimento de quem Ele é. Talvez as nossas prioridades ou as prioridades do reino de Deus tenham ficado em segundo plano porque nós não conhecemos a Deus. Talvez o conheçamos de informação, mas não de relação. Porque quando nós conhecemos a Deus, pensando nesse conceito de reino de Deus que eu busco, que eu desejo, que eu oro para que Ele venha, mas buscando também e agindo buscando o reino de Deus nessa terra, nesse tempo que se chama hoje e agora, isso tem a ver com o modo como eu lido e como eu me preocupo com o nome de Deus. Você se preocupa com o nome de Deus? Isso tem a ver com o modo como eu lido com o governo de Deus. Eu quero que o reino de Deus se estabeleça. Eu quero que os corações dos homens sejam alcançados pelo governo de Deus. Eu me preocupo com a vontade de Deus. Assim como ela é feita nos céus, eu quero que essa vontade também seja cumprida e obedecida aqui na terra. Isso tem a ver com o reino de Deus, com os almejos e com as prioridades que ocupam o nosso coração. Reorganizar as prioridades é ver o papel do reino de Deus e o quanto ele importa para mim. James Smith, ele diz alguma coisa muito importante sobre isso. Ele diz o seguinte, preste atenção nisso. A ordem de Jesus para que o sigamos é um chamado a alinhar nossos amores e anseios aos dele. Querer o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia e almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas, uma visão que se resume na expressão reino de Deus. Quando você quer o que Deus quer, quando você deseja o que Deus deseja, quando você anseia pelo que Deus anseia, você está revelando, portanto, a visão e a compreensão do reino de Deus enquanto prioridade na nossa vida. Buscar em primeiro lugar e orar para que venha o reino de Deus deve ser uma santa aspiração do crente, do servo de Deus. Deve ocupar o principal espaço, ou o espaço número 1 do nosso coração e da nossa agenda. O reino que deve ser buscado, ele encontra-se suspenso da terra. Ele é alto, ele é de cima, ele não é de baixo. Mas, conquanto ele está suspenso, ele toca a terra. Ele, embora seja do alto, ele, entretanto, toca a terra. Os seus efeitos da sua presença, quando os crentes buscam o reino de Deus e faz disso a prioridade do seu coração, nós damos visibilidade ao reino de Deus. O que as pessoas podem perceber da igreja de Deus nesses dias difíceis para as pessoas? O reino de Deus, que é um reino de amor, o reino de Deus, que é um reino de compaixão, o que as pessoas podem ver em mim e você enquanto prioridade da ação ou do buscar o reino de Deus? Será que elas veem em nós, nas nossas ações? Será que nós damos, de alguma forma, visibilidade a este reino que deve ser buscado, que deve ser almejado? Este reino toca a terra também. Ele está acima. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, disse Jesus a Pilatos, mas esse reino que não é desse mundo, toca esse mundo, porque esse mundo é mundo de Deus. E Deus se interessa por esse mundo. O segundo conceito, a sua justiça, enquanto prioridade absoluta. Diz o texto aí, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A justiça, enquanto bem prioritário a ser buscada, é um padrão a ser estabelecida e oferecida ao mundo. O reino de Deus é a marca, ou tem como marca a equidade, justiça. Alguns teólogos querem dizer que a justiça aqui é a justiça imputada, é a justiça concedida. Eu penso que o conceito de justiça aqui, que também não é novo nesse evangelho, ele é mais amplo. Eu penso que aqui nós temos o conceito de justiça enquanto princípio ético. Busque a sua justiça, busque o reino e busque a sua justiça enquanto princípio ético.
santidade de vida, retidão neste mundo tão corrompido pelos pecados, pelas coisas que se faz, as ações que as pessoas empreendem. Nós precisamos de representar e de buscar a justiça de Deus, que tem a ver com ética, que tem a ver com santidade, que tem a ver com um padrão que vem do alto para oferecer a um mundo perdido e caótico e submerso em trevas, que precisa de luz. O texto de Levítico, capítulo de número 19, versículo 15, nos dá uma pista muito boa sobre isso, sobre o trato que nós devemos ter nessa questão ética. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgará ao teu próximo. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Não pode favorecer o pobre em detrimento do rico, e não pode prestigiar o rico em detrimento do pobre. Isso tem a ver com justiça, equidade. Buscai a justiça de Deus, mas também a justiça de Deus tem a ver com a questão social. E eu penso que os profetas maiores e menores, isso está presente, mas aqui pinço apenas um texto de Isaías que diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Buscar a justiça de Deus e desejar o reino de Deus e a justiça de Deus nessa ação que nós realizamos no mundo como agentes do reino de Deus e representantes desse reino, visa também agir socialmente, amenizando a dor das pessoas, acudindo àqueles que não têm. Eu me alegro muito com a ação da nossa igreja, ainda que para alguns seja pouco, mas já é alguma coisa nesses dias sombrios. Levar uma ajuda para aqueles que nada têm ou aqueles que menos têm é algo que tem a ver com a justiça de Deus, é tornar visível o reino de Deus, é mostrar a justiça social de Deus, que embora os poderosos se esquecem dos fracos, das viúvas, dos órfãos, dos pobres, Deus não se esquece e chama a igreja dele para buscar a justiça. Não é para ficarmos e acumular os nossos bens, não, nós devemos repartir. Isso é justiça. Logo no início do isolamento social, nós vimos alguns famosos mostrarem o seu exibicionismo, alguns artistas, falando fique em casa, hashtag fique em casa, fazendo lá comidas sofisticadas, experimentando bons vinhos, e o pobre sem ter o que comer, um ovo na geladeira e um galão de água. É bonito falar isso. É bonito ficar no apartamento de luxo, é bonito ficar na sua casa confortável e não agir e não buscar a justiça do reino de Deus no mundo sofrido e caótico em favor daqueles que sofrem neste mundo. Pessoas que perdem os seus empregos, a igreja precisa, à medida do possível, de acordo com as suas posses, ajudar e amenizar a dor daqueles que sofrem. Nós precisamos ser luzeiros de Deus e mostrar a justiça e buscar a justiça de Deus nesses dias. Duas coisas que são paradoxais nesse contexto como esse que nós estamos vivendo. É que nesse contexto que nós estamos vivendo, a gente vê o melhor do ser humano. Pessoas que são generosas, pessoas que revelam a sua compaixão, que são pródigas, pessoas que repartem com os outros. A gente vê um pouco disso. Mas a gente vê também o pior do ser humano nesse momento. Gente que quer tirar proveito da situação. Gente que quer esmagar aqueles que são fracos. A gente vê essas coisas, mas a igreja chega para mostrar que não é desse jeito que age, que nós temos um padrão que é oferecido e que deve ser oferecido ao mundo e apresentado ao mundo. Mas eu quero avançar para concluir. Acho que há tempo de isolamento está me deixando com carência de falar. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Nós precisamos responder algumas perguntas sobre reorganizar as nossas prioridades. Eu quero elencar algumas perguntas sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro.
Quero que você preste atenção. Quanto ao passado, como nós estávamos vivendo antes da pandemia? Como é que você estava vivendo antes da pandemia? Como é que a sua família estava vivendo antes da pandemia? Quais eram as suas prioridades? Preste atenção nisso. Quais eram as suas prioridades? Talvez de investimento, talvez de coisas que tinham ocupado lugar no seu coração que não deveriam. Quais são ou quais eram as suas prioridades? Quanto ao passado? Quanto ao presente? O que estamos fazendo agora durante a pandemia? Talvez você diga, estou ficando em casa, pastor. Não, mas não é disso que eu estou falando. O que você está fazendo? Para que mudanças sejam efetivadas e concretizadas na sua vida. Para que valores que foram perdidos sejam incorporados na sua vida com Cristo, na sua vida enquanto membro da Igreja de Deus. Quais têm sido as suas prioridades hoje? Esse tempo é um tempo que pode gerar também algum tipo de egoísmo, de nos trancarmos no nosso mundo, na nossa casa, e até usando a justificativa do isolamento social e não fazermos nada, porque nossas prioridades continuam sendo aquelas que eram alimentadas, aquelas que são egocêntricas, individualistas. Não deve ser assim. Deus está nos dando uma oportunidade para mudar as coisas, para tirar coisas do lugar e botar outras no lugar, aquelas que realmente deveriam estar no lugar. E quanto ao futuro, o que faremos depois da pandemia? Eu fico pensando, o que vou fazer? Eu tenho delineado, rascunhado algumas coisas, pensado, compartilhado algumas coisas com minha esposa, ela fala que loucura, mas essas coisas eu estou pensando como que vai ser depois da pandemia. Doravante, quais serão as minhas prioridades? Quais serão as suas prioridades depois de tudo isso? Nós precisamos responder essas perguntas. E eu termino dizendo o seguinte: para reorganizar as suas prioridades, você precisa ter uma compreensão do tempo. Eu volto ao conceito do tempo. O tempo que passa, o tempo que não é meu, o tempo que se chama hoje, que exige de mim, de acordo com o imperativo do Senhor e da ordem do Senhor, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, é buscar agora, é buscar hoje. Isso é uma questão de prioridade. Segundo, para reorganizar as suas prioridades, você precisa checar o que de fato tem valor para você. Você vai fazer o que deve fazer se aquilo tiver valor para você. Você vai lutar para manter a sua família se aquilo tem valor para você. Você vai velar pelos seus se aquilo tem valor para você. Você vai continuar sendo uma pessoa dedicando-se e de acordo com as suas posses, com seus recursos, enviando ofertas para que os missionários sejam acudidos, para que a igreja tenha condição de cumprir o seu papel, porque a igreja não para, eu volto a dizer, ela tem os seus compromissos de acordo com aquilo que tem valor para você. Se são as questões do reino de Deus, você não vai arrefecer o ânimo, pelo contrário, porque você compreendeu o princípio do valor na prioridade. Terceiro, para finalizar, para reorganizar as suas prioridades, você precisa testar o seu amor. Você precisa colocar em xeque qual é o objeto do seu amor. Você precisa pensar sobre quem é ou o que é o objeto do seu amor, porque prioridade tem a ver com aquilo que você devota amor, com aquilo que você deseja, com aquilo que você ama, com aquilo que é fruto das suas afeições. Canalizar o melhor de você para buscar o reino de Deus e a sua justiça tem a ver com amor. Você ama o rei do reino, você ama a justiça do rei do reino, e por isso você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Reorganize as suas prioridades sobre aquilo que realmente importa. Deus abençoe a sua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe o teu povo. Se porventura, Deus, havia ocupado lugar no nosso coração coisas que não deviam, tem misericórdia de nós. Permita, Deus, que os nossos olhos sejam tremendamente iluminados por esta palavra, que não é minha, que não é nossa, mas que é do Senhor para a nossa vida. Permita, ó Deus,
exercer uma boa administração do tempo que tens nos dado, para que as prioridades não sejam sufocadas por conta da nossa tolice, da nossa loucura, da montoeira de coisas que colocamos na nossa agenda para fazer, que não deveria ser assim. Permita-nos, ó Deus, compreender o verdadeiro valor das coisas que de fato são importantes. Permita-nos, ó Deus, a amar o Senhor, e ajuda-nos a amar o Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em o nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Deus Espírito Santo sejam com todos nós, Igreja de Deus, hoje e sempre. Amém. Fique com o vídeo, com a mensagem cantada do coral ID nesse momento. Escute essa mensagem cantada maravilhosa, e que Deus abençoe sua vida, sua família, e te conceda uma excelente semana, em o nome de Jesus. Escute o coral ID. Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Meu nome é Natanael, sou regente do Coral ID. Em nome de todo o coral, gostaria de citar um texto que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Coral ID, entendendo o chamado de Cristo a nós, resolveu compartilhar este vídeo, que mesmo em meio aos problemas causados pelo Covid-19, mesmo em meio à pandemia, todos esses momentos nós devemos entoar louvores ao nosso Deus. Desde já gostaria de agradecer aos conselhos, aos pastores e aos irmãos que compartilharam este vídeo em seus canais e redes sociais. Forte abraço, fique agora com o Coral ID. Elevarei meu olhar ao céu, pois tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, meu Senhor, o canto que me dás. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão.